Fala, galera! Muitas coisas bizarras acontecem nas prisões, já que esse é um dos lugares mais assustadores e com as pessoas mais insanas do mundo. Hoje eu vou te mostrar algumas situações inacreditáveis capturadas em prisões. Bora lá! Começando o vídeo com essa cena bizarra. 2 presos travaram uma fuga da prisão pendurados em uma corda que estava amarrada nesse helicóptero que os esperava. Isso gerou polêmica no julgamento sobre como foi fácil usar o helicóptero para a fuga. O réu de 36 anos teve menos dificuldade que o de 33, mas ambos conseguiram escapar. Este vídeo a seguir mostra um brasileiro de 34 anos condenado à prisão perpétua na prisão de Westchester, na cidade da Pensilvânia, Estados Unidos, fugindo da prisão no estilo Homem-Aranha. Isso aconteceu no dia 31 de agosto deste ano, de 2023, e ele foi capturado pela polícia 14 dias depois do ocorrido. A câmera deste elevador mostra um policial acompanhando os presos e, pelo que parece, eles acabaram de sair de um julgamento. O oficial entra por último e, de costas para a porta, um dos detidos, ainda algemado, escapa silenciosamente. Câmeras em outras partes do edifício registram sua fuga acelerada de sala em sala, até que finalmente ele alcança a saída e ganha liberdade. Não temos informações se ele foi posteriormente recapturado. Neste vídeo podemos ver El Chapo, um criminoso que chamou a atenção do mundo com suas fugas. Nas imagens, podemos ver ele se comportando de forma diferente dentro de sua cela. Em certo momento, ele se senta e começa a tirar os seus chinelos. De repente, ele desaparece diante das câmeras. Sim, essa foi mais uma fuga de El Chapo. Ele arquitetou tudo isso construindo um túnel subterrâneo sob chuveiro. Impressionante! Em 2018, no condado de Houston, na Geórgia, os presidiários Shane Joseph e Willie Ames aproveitaram uma tarefa externa de descarte de lixo para fugir, apesar da vigilância de um guarda. Conforme o vídeo mostra, eles correm enquanto o guarda pede reforços. Foram recapturados dias depois, em um apartamento próximo e o outro em um celeiro da região. Às vezes, para fugir da prisão, basta um pouco de sorte, como podemos ver nesse vídeo. Michael Maldonado, um presidiário de 25 anos, viu uma janela de sorte ao ser transferido em 2018. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Um policial saiu do carro e deixou Maldonado livre para escapar. Como essas imagens mostram, ele conseguiu correr para as colinas em busca de sua liberdade e conseguiu, mas não por muito tempo. O criminoso foi preso novamente no dia seguinte. Esse vídeo mostra uma fuga massiva que aconteceu no Brasil. As imagens mostram um homem colocando uma espécie de explosivo na parede e logo vai ao chão após ativada. Os presidiários aproveitaram o momento para saírem dali, causando um verdadeiro caos. Os policiais do lugar já haviam alertado sobre a possibilidade disso acontecer, já que não tinham funcionários o suficiente para manter a segurança da prisão. Muitos criminosos desistiram de fugir e, no final, apenas 40 saíram e somente um está foragido até hoje. Em 2008, a detenção de Maleka Kellion, uma jovem de 15 anos, gerou grande repercussão. Maleka, juntamente com uma amiga, foi detida por dirigir um carro roubado. Demonstrando constantes comportamentos desafiadores, ela desobedeceu às autoridades e usou linguagem agressiva. A situação escalou quando, ao ser instruída a tirar os sapatos, Maleka se recusou. Como resposta, o delegado Paul Shane a atacou violentamente, desferindo múltiplos golpes. Embora os agentes alegassem que foram provocados por um ataque com sapatos, as filmagens contam uma história diferente. As imagens que veremos agora foram gravadas no dia 21 de agosto de 2009 em uma prisão localizada em Kentucky, nos Estados Unidos. O lugar que costumava ser referência acabou vivendo um dos dias mais sombrios da história. Cerca de 60 a 80 presidiários organizaram uma revolta que percorreu os corredores do prédio. Eles atearam fogo em tudo o que viram pela frente, queimando quase todo o local e criando uma fumaça densa que se espalhou pelo ar. O principal motivo disso ter acontecido foi a briga entre membros de facções rivais. O fogo incontrolável foi registrado por diversas câmeras e até hoje aterroriza quem vê. Os prisioneiros precisaram ser transferidos para outro lugar até que fossem feitas as reparações necessárias. Tory T. Smith teve uma das fugas mais curiosas e famosas da história. Ela foi presa em New Orleans quando conseguiu escapar no ano de 2009. A mulher de 31 anos cumpria a pena por ter agredido seu namorado. Assim que chegou à prisão, um guarda entrou no recinto, mas ao passar pela porta, a deixou aberta. Tory percebeu isso de longe e pediu para os guardas que a vigiavam para ir ao banheiro.
Assim que se afastou deles, a criminosa saiu correndo e conseguiu sair da prisão sem ninguém perceber. Embora tenha sido rapidamente recapturada graças às câmeras de segurança, sua pena foi ampliada devido à tentativa de fuga. Pelican Bay é uma das prisões de segurança máxima mais famosa do mundo. Isso porque ela abriga os maiores criminosos do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A violência por lá pode se tornar rotineira diante dos crimes cometidos pelos presidiários. Um incidente chocante aconteceu por lá e foi gravado pelas câmeras de segurança. O que parecia ser um dia comum, logo se tornou em um motim cruel e sem ordem alguma no dia 23 de fevereiro de 2000. Os criminosos que estavam na parte externa do presídio começaram a se atacar, transformando aquela manhã em um momento caótico. Um dos oficiais, percebendo que os gases lacrimogêneos não funcionavam, precisou disparar balas de verdade contra a multidão. Com isso, uma pessoa foi morta enquanto outras 15 foram feridas pelo oficial. As câmeras de segurança dessa sala mostraram uma mulher se livrando das algemas no estilo hollywoodiano. Amber Gonzalez havia sido detida por suspeita de roubo quando fez essa manobra para tirar as algemas do seu pulso. A mulher, depois de todo o trabalho, conseguiu fugir sem deixar qualquer rastro. Os policiais locais falaram que o acessório estava apertado ao máximo, ou seja, dificilmente alguém conseguiria tirá-lo. Mas Amber se mostrou muito empenhada e conseguiu. A jovem foi presa novamente pouco tempo depois, em um hotel onde tentava se esconder. Essa fuga capturada por câmeras de segurança é o que podemos chamar de empenho. Esse prisioneiro conseguiu algo inimaginável, que seria escapar por meio de um pequeno acesso na porta, que geralmente é utilizado apenas para entregar comida aos presidiários. Essa fuga surpreendente aconteceu em um presídio localizado ao sudoeste da Rússia. O jovem de apenas 25 anos estava preso acusado de roubo. De acordo com os policiais, nunca havia tido uma fuga com tanta determinação assim naquela penitenciária. As imagens a seguir foram gravadas na prisão estadual de Apodaca, no México, onde alguns presidiários apareceram vestindo roupas íntimas ou totalmente nus. Eles estão esfregando o chão, enquanto outros presidiários aparecem com a postura de líderes, comandando aquilo. Embora o vídeo chame a atenção e cause certa estranheza, essa é uma cena comum no local e em várias outras penitenciárias do mundo. Sempre haverá detentos com um poder maior. Essa fuga não saiu como o detento esperava. Durante uma tentativa de fugir da prisão pelo teto, o prisioneiro não esperava que o forro se romperia, o levando diretamente para os braços dos oficiais. Blaze, de 28 anos, foi o protagonista desse episódio que aconteceu no condado de Jackson, em Indiana. Quando caiu, os policiais já estavam armados com tasers, mas não precisava. Blaze já estava preso na fiação elétrica. Em um episódio hilário, uma fuga impensável aconteceu no Alabama. Vicky White era uma guarda feminina que estava cuidando de um assassino na prisão. Esse era o conhecido Casey White, que aparece algemado entrando em um carro preto ao lado de Vicky. Com a divulgação das imagens, a ex-namorada de Casey alertou Vicky sobre os perigos de se relacionar com ele. As autoridades suspeitam que o bandido e a policial tenham iniciado um relacionamento amoroso enquanto ele ainda estava atrás das grades. As câmeras dessa rua mostraram um homem sendo preso no Brasil. As imagens foram gravadas em dezembro de 2021. O que mais chamou a atenção foi a fuga feita por ele. Com as mãos amarradas, o detido salta do carro da polícia, caindo no chão e deixando o local em seguida. Imagina o choque dos policiais ao chegar ao local sem o preso. Em 2018, esse jovem de apenas 17 anos foi filmado fazendo uma coisa surpreendente. O garoto desafiou todos os limites ao saltar, literalmente, para a liberdade. Ele fica sozinho na sala e, sem pensar muito, decide se jogar pela janela para escapar daquela situação. O mais surpreendente é que a sala onde ele estava ficava no segundo andar do prédio. Os policiais começaram a procurar desesperados por ele, até que finalmente o encontraram. O episódio fez com que instalassem algumas grades nas janelas da prisão. Joe Green é o nome desse presidiário que protagonizou uma cena hilária. Durante uma consulta médica, o homem decidiu deixar os policiais para trás e correr em busca da liberdade. Uma pessoa gravou quando Joe passou correndo com um macacão laranja que se destacava de longe. Logo atrás dele está um policial tentando o capturar. Após deixar o consultório médico às pressas, Green foi direto para sua antiga casa. É claro que os policiais foram ao local por ser óbvio demais. Além de sua pena estabelecida, Joe precisou cumprir mais alguns anos e poderá fugir da prisão. As câmeras deste lugar filmaram uma fuga surreal que parecia ter saído de algum filme de Hollywood. Nicholas Grove fez algo que deixou os policiais em choque no ano de 2014. O prisioneiro conseguiu realizar uma fuga da restrita cadeia do condado de Payette. Ele desafiou a intensa vedação de arame farpado em volta de toda a prisão,
As câmeras de segurança filmaram tudo, e o que foi feito deixou todo mundo incrédulo. Após um ano de busca, os policiais finalmente conseguiram prender Grove no México. Algumas fugas das prisões parecem ter saído de um desenho animado de tão engraçadas. Essa câmera de segurança externa filmou a chegada de alguns presidiários acompanhados de policiais não tão bem preparados assim. Eles saem da van e precisam entrar nessa porta vigiada por uma policial feminina. Um deles, no entanto, não estava tão afim de permanecer em custódia. Ele entra e, segundos depois, sai correndo. O mais engraçado é que o criminoso está algemado pelos pés e corre de uma forma um tanto quanto engraçada. Esse detento decidiu tirar sarro dos policiais e desafiá-los de uma forma diferente. A câmera de segurança filmou o rapaz andando por cima das mesas enquanto os oficiais tentam impedi-lo. Não conseguimos ver o final da história, mas tudo indica que ele foi pego. Um homem registrou essa fuga de um dos detentos do terceiro andar da penitenciária. Em busca da tão sonhada liberdade, ele fica pendurado do lado de fora da janela e se joga. Logo de cara, nós imaginamos que ele se machucou muito, já que caiu diretamente no solo. Mas ele se levanta e corre como se tivesse pulado da altura de uma cadeira. Em seguida, aparecem alguns policiais que tentam cuidar da situação. Esse detento desafiou os policiais, estando cara a cara com os oficiais da lei. Bom, mais ou menos. Ele estava preso em um recinto cercado de vidro altamente resistente, mas isso não parou. O homem simplesmente subiu até o teto, retirou uma parte dele e entrou. Os policiais agiram rápido, pois ele teria conseguido se tivesse um tempinho a mais. Os guardas o impediram de concluir a sua fuga, que foi muito bem arquitetada, levando em consideração o seu tempo ali. No final, ele ainda ficou revoltado, como se estivesse na razão. E aí, o que você achou dessa compilação? Então aproveite para comentar aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva aqui